Olá, pessoal. Mais uma vez, continuando aqui, né? Tô gravando os... No caso, agora são 5, né? Era pra ser 4, mas com a introdução deu 5. Os 5 vídeos numa única noite, né? Eu comecei às 6 e agora já vai dar 8 horas. Mas nós vamos continuar até o último. Então, bora lá para o... Deixa eu ver, a perguntinha de número 21, né? A gente vai parar no 30, né? Eu vou fazer 10 em 10. Mas continuando, né? Se você tá vendo esse vídeo agora, né? Assiste logo esse, né? Que já tá assistindo mesmo. Depois volta lá pra introdução e assiste do começo, né? Para que você entenda todo a sequência, né? Do estudo dos anjos, né? O ministério, como é que é? O ministério dos anjos bons. Ai, caiu o negócio. Quando lançado na cova dos leões, como Daniel foi salvo da morte, em Daniel 6, o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Então, por que esse negócio que aconteceu? Porque Daniel, ele orava, né? Toda vez, de manhã e de tarde, no horário certo, né? 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. E virado para onde estava o templo, né? E aí, né, os invejosos lá do reino lá que tinha autoridade inventaram lá um negócio, enganaram o rei para que o rei fizesse um decreto de morte para quem não tipo, adorasse ele e orasse pro rei lá, tipo, nada a ver. E aí Daniel foi fiel. Então, Deus não viu nele culpa. Então, Deus viu em Daniel inocência. Então, mandou o seu anjo fechar a boca dos leões. E Daniel ficou lá firme e forte com os leões com a boquinha fechadinha. Mas aqueles que fizeram mal para Daniel foram mortos na cova dos leões, ele e sua família, né? Mulher e filhos, gente. Então, por culpa de um, todo mundo pagou. Pois é. Então, por isso que é bom a gente fazer o bem. Fazer o bem que vai bem. Agora você faz o mal vem e detona até a morte. Mas bora lá, continuando. Segundo Reis 6, capítulo, o verso 16 e 17. Quando, cercado pelas hostes sírias, o que Eliseu disse e pelo que orou para animar o seu povo. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e cavaleiros de fogo em redor de Eliseu. Então, aqui é aquela parte lá que tava tendo lá um cerco lá de guerra. E aí, né, o pessoal ficou com medo, o pessoal do povo de Deus ficou com medo, né? Porque eles olharam assim e viram um monte de homem. E eles estavam, tipo, menor número. E aí eles, a gente vai morrer. Aí Eliseu disse: é muito mais que estão com a gente do que os que estão com ele. Porque os que estão com a gente são anjos poderosos de Deus. E os que estão com eles é fichinha. Então, aí ele viu e ó,
Agora sim, agora eu acredito, não sei o que, né? Tipo, como é que é? Tobias, não. Aquele lá que esqueceu, gente. Esqueceu, não. Tomé, lembrei. Tomé, né? Que só vê pra crer. Quer dizer, crer pra ver. Ver para crer. Isso, ver para crer. Então, ele foi como Tomé, né? Ele teve que ver pra acreditar que, tipo, tinha mais gente com eles do que com o lado inimigo. E aqui em Salmos 68, verso 17, o que diz o salmista dos carros de Deus? Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de anjos. Então, o carro de Deus no caso, são os próprios anjos. Tipo, os anjos, eu não sei como é que funciona isso daí não, gente. Eu, tipo, não consigo imaginar, tipo, os anjos fazendo como se fosse um carro. Né? Não consigo imaginar. Eu sei que anjos têm muitas asas, mas tem uns que só tem 2. Então, apesar que os que estão com Deus são 4, né? Ou são 6? São 6, né? Serafins, são 6. São 6 asas. Então, eu não sei como é que isso funciona. Mas tá escrito aqui, então é. Em Atos 5, verso 19, porque meio os apóstolos foram libertos da prisão. De noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora. Então, acho que esse daqui foi do quê? Paulo e Silas? Agora eu não lembro se foi. Mas teve lá. Paulo e Silas também, né? Que eles cantaram. Agora eu não sei se foi isso. Bom. Mas foi isso daí. Então, os anjos de Deus abriu as portas dos cárceres para que eles pudessem sair. Porque eles eram inocentes aos olhos de Deus, mas aos olhos da sociedade, eles eram culpados. Porque eles pregavam de Jesus. E a sociedade não quer saber de Jesus, elas querem saber do diabo mesmo. Ai, gente. Bora lá. Atos 12 e o verso 7 até o 10. Como Pedro foi libertado mais tarde. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te e desperta. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Cadeias? Disse-lhe o anjo: põe a capa e segue-me. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. Então, o que chamamos lei física não constitui obstáculos para o serviço dos anjos. Realmente, né? Porque o que para nós é tipo impossível, os anjos faz, porque Deus disse, então eles fazem. Então, se Deus falar assim, leva a Rose aqui pelas águas, sobre as águas, né? Então o anjo pega eu pela mão, né? Porque a pessoa é pequenininha. Pega pela mão e vai voando assim comigo, e eu fico ali paradinha e voando sobre as águas, gente. Eu não preciso andar, eu vou voando sobre as águas, né? Porque a pessoa aqui tem frio. E aí, voando, e atravessa aí o mar, o rio, sei lá.
cachoeira, lagoa, sei lá o que que é. Mas vai sobre as águas da mãozinha do anjo. Entendeu? Então, o que pra mim e pra você é impossível, os anjos, é fichinha, gente. Né? Tem poder, o negócio é poderoso. E a gente vai ter também, gente, né? Desanima não, a gente vai ter poder também. Quando deixa a chuva serôdia, a gente não vai só ter poder para fazer todas as coisas, como curar, né? Mas a gente vai receber o poder mais poderoso do mundo, que é amar. Mas não é qualquer amor, é tipo amor ágape, né? Que é aquele amor que é tipo, uau, amor de Deus. Que tipo, Deus, ele tinha o amor ágape. Então, ele morreu pela humanidade inteira. Então, quando a gente receber o batismo do Espírito Santo, a gente vai receber esse amor. A gente, tipo, se for preciso morrer, a gente vai morrer cantando. Maravilhoso, né? O medo, né, que hoje a gente tem por conta do pecado e por conta, né, de todas essas coisas, não vai ter. Quando vir o batismo do Espírito Santo, a gente vai receber o amor de verdade. E aí, nada vai poder nos deter. Nada, 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 nada. Porque o poder de Deus vai estar em nós e a gente vai fazer coisas inacreditáveis. Tipo, inacreditáveis mesmo. Tipo, muito inacreditáveis. A gente vai fazer. Mas tocando de assunto aqui, continua, senão eu desfoco de novo. Então, ferrolhos e trancas e portas de prisões desaparecem à sua vontade. A sua presença brilham os calabouços como se fossem palácios. Nenhum lugar pode ser tão escuro, nenhuma caverna tão profunda e tenebrosa, nenhuma cela de inquisição pode ser tão exclusa e fétida, nenhuma fortaleza tão fortemente guarnecida que não possam ter rápido e fácil acesso se um filho de Deus ali estiver. Aí esse negócio, esse comentário está no Footprints of Angels in Fields of Revelation E.A. Storkman, página 74 e 75. Está em inglês, tá? Eu não sei falar inglês corretamente. A não ser English. Aí eu sei falar. Mas continuando aqui. 1 Reis 19, o verso 7 e 8. Quando Elias estava para iniciar uma viagem de 40 dias, como ele foi fortalecido. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o anjo de Deus, né, veio e preparou a comidinha para Elias. E aí Elias pegou, né, com aquela comida. Provavelmente, gente, era maná. Porque, tipo, se você não sabe, né, ainda existe, ainda cai maná em uma parte da África, que eu esqueci o nome do lugar, mas tem lá, que, no caso, tem um relato lá da história de um testemunho, né, no caso, testemunho de uma igreja, né, que tava, tipo, sem ter nada para comer. Então, a igreja inteira se pôs a orar de joelhos. Então, uma criança viu alguém passando, né, pela porta lá,
ela olhou para trás, viu alguém passando pela porta e, né, deu uma volta assim. E aí ela foi lá ver o que que era, né? Porque criança é assim. E aí foi lá ver. E aí, chegando lá, tinha um homem, né? Muito bonito, né? No caso, ela falou. Um homem muito bonito. E ele tava com uns negócios na mão. Ih, deu delay. Tava com um negocinho na mão, tipo umas bolinhas brancas. Parecia bolinha branca, tipo balinha branca, pequenininha. E aí ele pegou colocou na boca e disse quer. Aí a menininha veio, comeu. E aí aquilo lá era maná. E ali começou a chover aquele maná e não para. Ainda tem até hoje. A pessoa, quando vai lá, né? Teve até o pastor Michelson Borges, né? Ele foi lá nesse lugar e realmente ele foi lá e provou. Ele disse que é meio docinho e tipo derrete na boca. E o cientista, né, foi lá também e pesquisou o que é que continha naquele maná, aquele pãozinho pititico, né, que é muito pequenininho, é um grãozinho bem pititico de pão. E aí eles descobriram que naquele pãozinho tem a quantidade exata de todos os nutrientes, tudo que a gente precisa, o corpo do ser humano precisa para sobreviver. Então, aquele pãozinho tem tudo que o ser humano, o corpo do ser humano precisa para sobreviver. Então, realmente, Deus é maravilhoso, né? E esse maná a gente vai ter direito para receber quando for nos tirado o pão, né? Porque vai ser retirado, né? Porque diz que a gente vai passar por fome, não sei o que, né? Vai ter que passar por um monte de coisa. Então, quando isso acontecer, os filhos de Deus vai receber o maná escondido, né? Então, a gente vai orar e Deus vai vir no caso, os anjos, né? Vai vir e vai nos trazer o maná, que é o pão de Deus do céu, pão de anjos, né? Então, anjos também comem maná, gente. Continuando, Mateus 4, verso 11. Depois de seus 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, como Jesus foi fortalecido. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, depois dos 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus, né, os anjos vieram com alimento para, né, Jesus, para recuperar a força, né, porque o ser humano não aguenta, gente. 40 dias, imagina, tá pele e osso. De tão magro, né, que Jesus era, tipo, né, corpado, fortão, né, ele era marceneiro, né, pegava os negócios pesados, as toras de madeira. Então, Jesus era, né, tipo, o físico, vou falar malhado, mas tinha um corpinho, né, fortinho. E continuando aqui em Lucas 22, o verso 43, como Cristo foi confortado enquanto sofria no jardim do Getsemane. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortou. Que é aquela parte lá que Jesus estava, né, sofrendo tanto, porque ele tinha acabado de receber o peso de todos os nossos pecados, tipo, de todas as gerações até o fim. Ele recebeu tudo em uma única vez. Por isso que ele teve toda essa angústia, todo esse sofrimento, que ele suou até sangue. E os cientistas até explicam isso, e realmente isso pode acontecer, mas, tipo, ultrapassa os limites do ser humano para que a pessoa possa suar sangue, né? Transpirar ou essas coisas. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, então os anjos interessados no plano da salvação. Então, os anjos interessados no plano da salvação vós pregaram
o evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, os anjos queriam fazer isso também, tipo, levar o evangelho. E tem alguns lugares, né, que teve testemunho de que anjos foram em lugares para pregar o testemunho de pessoas que oravam, mas não é permitida a entrada de cristão ou de, tipo, pessoa dos outros povos, sabe? Eles não permitem outras pessoas entrarem. É um povo bem fechado, sabe? Então, anjos vão até essas pessoas, seja, tipo, eles aparecem como ser humano ou, né, em sonho. Teve um lugar aí que a moça falou também que ela recebeu lá a visão, né, que ela tava querendo a verdade, tava buscando e não sabia como, e aí ela orou, então ela teve essa visão, e aí o anjo falou para ela o que ela tinha que fazer. E aí ela seguiu tudo direitinho e conseguiu achar a verdade, estudou também, e o anjo disse até uma Bíblia, né, para no caso dela lá, que foi indicada, né, a Bíblia King James, né, para ela ler, porque provavelmente a que ela tinha lá não era uma Bíblia tipo confiável. Eu sei que a maioria das Bíblias tem, né, algumas alterações por causa das atualizações, mas no caso a Bíblia da King James, pelo menos a original, né, não as que atualizadas, que atualizada já tem modificação, então, né, não é tão muito assim confiável. Mas aquelas que não tem alteração são confiáveis, né? As mais antigas, claro. E agora a última perguntinha, Lucas 15, verso 10. Interessam-se eles na conversão das pessoas? Então, os anjos se interessam na conversão das pessoas? Eu vos afirmo que, igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, eles têm muita alegria, tipo, é muita alegria mesmo, porque júbilo é tipo o extremo de alegria. Então, eles ficam muito felizes quando, né, um pecador se arrepende. Então, no dia do meu batismo, tinha muito anjo feliz. Isso eu posso garantir, porque até a minha filha, né, ela se batizou junto comigo. Então, muito anjo feliz, né? Não foi uma, duas, dose dupla. E não foi só eu que se batizou naquele dia, né? Foi muita gente. Então, teve muita festa no céu. Bom, essa é a mensagem de hoje, né? Eu vou continuar. E já tá no 23. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe e até a próxima, que é o último vídeo falando sobre os anjos bons, né? Porque vai continuar com os anjos maus. Eu vou ter que falar sobre eles, porque vocês precisam saber também, né? E Deus abençoe e até o próximo.